Então agora nesta horinha da tarde iríamos pensar um bocadinho mais em pormenor, e agora nesta altura de Quaresma, nos sacramentos da reconciliação. Começamos por ver primeiro os sacramentos em geral. Claro, graças a Deus, penso eu que aqui ninguém viu um filho morrer como eu vi. Naqueles momentos últimos, durante toda a doença do Tomás, mas naqueles momentos finais, a minha oração era sempre igual. A minha oração era sempre: ó Senhor, leva-me a mim e deixa-o a ele ficar. Se puderes trocar, leva-me a mim e deixa que ele viva. E rezava assim, não conseguia rezar mais. Deus não aceitou a minha oração, mas aquilo que Ele não me permitiu a mim fazer foi precisamente o que Ele fez connosco. Jesus olhou para o mundo e disse ao Pai: deixa-me morrer a mim em lugar deles. Eu morro e eles vivem. E o Pai aceitou esta troca. Nós não conseguimos imaginar realmente este mistério de um amor tão profundo como o que Deus tem por nós. Ouvimos agora na Via Sacra, quando um soldado espetou, portanto, a lança no coração de Jesus, saiu sangue e água. É a fonte da misericórdia, do amor de Deus que se derrama sobre a terra. E é a fonte que se derrama em qualquer sacramento da Igreja. Todos os 7 sacramentos são esta fonte a jorrar do coração de Jesus e de mais lado nenhum. Brotam diretamente do coração de Jesus. Temos aqui uma fonte santa, pura, a que podemos aceder para matar a nossa sede. E, no entanto, mesmo entre cristãos há tantos a correr a fontes poluídas. Correr a fontes poluídas de reiki, espiritismos e outras fontes que há por aí. Mesmo entre cristãos nós vemos isso acontecer. E temos aqui a fonte aberta do coração de Jesus a jorrar para nós. Neste hino que nós ouvimos no início da Via Sacra, Cristo, que era de condição divina, tornou-se mais pobre que o próprio ser humano, assemelhou-se ao homem em tudo, até ao pecado, até à morte e morte de cruz. Realmente, quando eu escrevi na Via Sacra, esta Via Sacra que fizemos agora, tem acesso a ela no site das Famílias Caná, encontra-se lá nas orações. Quando eu de facto penso muito nisto, os anjos de Deus devem ter ficado escandalizados, porque olhar do céu, o céu como nós sabemos, nós não imaginamos, mas como nós sabemos por aquilo que já nos tem sido dito, que é a felicidade pura, olhar de lá e ver o próprio Filho de Deus a morrer desta maneira, foi um escândalo para os próprios anjos. Senhor, onde é que tu vais com o teu amor? Eles não merecem isto. O amor de Deus tão forte, que leva o próprio Filho de Deus a morrer assim. Então, cada vez que nos abeiramos dos sacramentos, nós estamos aqui diante desta cruz imensa do amor de Deus por nós, Jesus ali crucificado, derramando sobre nós todo o seu sangue e todo o seu amor. Pensemos então no sacramento da reconciliação. Para nos confessarmos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer um exame de consciência. Ora bem, mas já aqui nós temos um problema sério hoje em dia. Eu, quando estava a dar catequese e estava a dar aos meninos de 12 anos, chegou a altura da Páscoa, aqui há uns anos, e eu disse-lhes: meninos, vamos confessar-nos agora, o nosso grupo de catequese vai-se confessar. Outra vez? Outra vez o quê? Outra vez, então, mas nós confessámos antes do Natal? Então, de lá para cá, eu não sei se eu fiz algum pecado. E eu acho que nós vivemos realmente nesta inconsciência feliz, não é? De que nada é pecado. Em contrapartida, se nós olharmos para a vida dos santos, nós vamos ver algo que nos perturba um bocadinho. Eles eram santos e, no entanto, dramatizavam o pecado de uma maneira e achavam-se extremamente pecadores. Viviam como se estivessem continuamente à beira do inferno. E nós, que
somos quem somos, achamos que temos o céu garantido, façamos o que fizermos, não é? Há aqui uma contradição que interessa refletir sobre ela. Temos um desconhecimento muito grande do que é pecado. E nós, como famílias, eu estou completamente convencida que as famílias estão no plano de Deus para fazer ressuscitar, por assim dizer, a nossa igreja. E do papel que cabe às famílias neste momento é também, que palavra é de usar? Insistir ou exigir aos nossos pastores que nos digam o que é pecado, que nos voltem a falar de pecado, porque eles falam-nos da misericórdia, mas só existe misericórdia diante da miséria. Só temos misericórdia se nos sentirmos miseráveis. Portanto, a misericórdia é sempre, e o Papa Francisco diz isso, não é? Um encontro da miséria e da misericórdia. Então, enquanto não tivermos esta consciência do que é o pecado, precisamos dos nossos pastores para nos mostrarem outra vez, para nos dizerem, para nos falarem das leis da Igreja, dos mandamentos de Deus, de tudo aquilo que nos é pedido. Porque nós, a maioria dos cristãos desconhece por completo o que é pecado. E às vezes as pessoas perguntam o que é isso é pecado. Eu não fazia ideia. E então, se formos a procedimentos, não é? Desde que seja um procedimento médico, por exemplo, não é? Completamente natural. O que é? Isso é pecado. A Igreja diz que não se pode fazer isso. Não sabia, não é? Falamos em casos de vasectomias, etc. Há sempre muito desconhecimento, tudo o que seja aceito pela lei, até o próprio aborto. A partir do momento em que se passa a ser lei, é engraçado, não é? Mesmo entre os cristãos, mas isso agora já é legal. Sim, já é legal, mas olha que a lei de Deus não mudou. A lei de Deus é igual, mantém-se igual. E estou a falar em assuntos graves, mas nas coisas mais pequeninas, o desconhecimento é a mesma coisa. Quando uma coisa começa a ser aceita, parece que a gente acha que a lei de Deus também vai por democracia, não é? Também vai por votos e, portanto, vai tudo na mesma onda. A irmã Faustina, no seu diário, o diário da irmã Faustina é impressionante de ler. No seu diário, a uma certa altura, ela ouviu estas palavras, ela mesma escreveu: após a comunhão, ouvi estas palavras: estás a ver o que és por ti só, mas não te assustes com isso. Se eu te revelasse toda a tua miséria, morrerias de espanto. No entanto, deves saber quem és. Ela teve uma revelação da miséria que era. Santa Faustina, não é assim um pecador qualquer. Santa Faustina teve uma revelação naquele momento de como era miserável. Sentiu toda a sua fraqueza. E teve isso em várias ocasiões. E Jesus diz-lhe isso: tu agora estás a ver quem tu és, mas calma, eu não te mostro sempre quem tu és. Geralmente tenho um véu a cobrir, porque tu morrias de espanto, se desses conta da tua fraqueza. É por isso que os grandes santos realmente, à medida que se descobrem quem são, se sentem muito mais pecadores que nós, que não temos noção de quem somos. Então, para conhecer o que é o pecado, nós convém conhecer o contrário, não é? Conhecer a lei de Deus. Porque se nós nos olharmos ao espelho do mundo, não é? Eu olho para o mundo e digo: ei, eu não faço nada do que estes fazem, não é? Eu não faço estes assassinatos, não mato, não roubo, não faço nada destas coisas, devo ser uma pessoa espetacular. Mas se nós olharmos para os santos, e se olharmos para o Evangelho, se olharmos para Jesus, aí as coisas mudam de figura. Não é? O nosso ponto de comparação é outro. De repente olhamos e estou tão longe daquilo que eu devia ser. Não é? Portanto, é mais fácil a gente olhar para o mundo. Estamos tão bem. Mas se olharmos para Deus, estamos tão mal. E é aqui nesta dinâmica que nós precisamos de nos descobrir e descobrirmos quem nós somos, então. Para isso convém lermos trechos diferentes da Bíblia, variados, para nos darmos conta do nosso pecado. Eu preparei aqui, que depois podem levar para a vossa meditação, um exame de consciência, algumas questões para nos ajudar, filo para mim, para nos ajudar a refletir. E então, vemos, por exemplo, os pecados contra os mandamentos. Geralmente começa-se por aí para fazer um exame de consciência. Mas se calhar há coisas que a gente lê nos mandamentos e achamos, é mais ou menos simples identificar os meus pecados. Mas depois eu acrescentei aqui 2 mandamentos. O mandamento da educação, nós falámos aqui, não é? Como é que nós estamos em relação ao mandamento da educação. E o mandamento de Maria, fazer tudo o que Jesus nos disser. Já nos dá uma outra perspectiva daquilo que é pecado. Mas depois podemos olhar, por exemplo, para uma outra fonte de luz sobre a nossa miséria, sem ser os mandamentos. Olhar, por exemplo,
para os pecados capitais. E temos aqui uma análise, se calhar, diferente, que não pensámos tão bem sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa personalidade, sobre aquilo que realmente nos faz cair em pecado tantas vezes por dia. Mas podemos olhar para outras fontes de pecado, podemos olhar para as obras de misericórdia, como aqui pensamos. Como é que nós as fazemos, não é? Falámos aqui, suportar as fraquezas do outro com paciência, dar de comer a quem tem fome. Como é que nós vivemos cada uma destas obras de misericórdia? Também aqui nos dá, é uma outra luz sobre o nosso pecado. Não só aquela clássica, mas temos aqui dos mandamentos, mas temos aqui outras. Podemos pegar então num texto bastante mais exigente, que é o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, não é? Os capítulos 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha. E se olharmos para ali, vamos dar conta então de a distância a que nós estamos, não é? Do pecado. Quando alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Já estamos a ir um bocadinho mais longe, não é? Aqui de exigência de Deus. Tudo o que queres que te façam, faz tu aos outros. Fazemos mesmo tudo. Então já vamos aqui, temos aqui uma outra luz sobre a nossa miséria. E depois temos o magnífico hino ao amor de São Paulo, não é? O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, não é orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Nós olhamos para isto e analisamos a nossa vida a esta fonte de luz e vamos descobrir outras misérias em nós. E é muito bom então termos diferentes fontes de luz sobre a nossa miséria, não é? E temos aqui mais algumas e temos aqui espaço para procurarem as vossas também, as vossas passagens bíblicas que iluminam, por assim dizer, a nossa escuridão. Para que não fique nada escuro, para que não fique na nossa alma nenhuma área que não seja iluminada pela luz que vem da palavra de Deus, que nenhuma área fique às escuras. Não é? Convém então multiplicar estas leituras, esta forma de olharmos para a nossa própria miséria. Mas não basta olhar para a nossa miséria. Depois temos de fazer o salto e olhar para Jesus. E eu ia falar-vos de 2 olhares para Jesus durante a sua paixão. O primeiro foi Judas. Judas foi ter com Jesus ao Jardim das Oliveiras e Jesus disse-lhe: amigo, é com um beijo que me traz. E cruzou o seu olhar com o de Judas. E no momento em que Jesus e Judas cruzaram o olhar, Judas caiu em si. Arrependeu-se. Percebeu que tinha feito uma coisa terrível. Tinha traído Jesus. Caiu em si. Foi devolver o dinheiro e depois sabemos o que fez. Suicidou-se. Judas não acreditou que o seu pecado tinha perdão. Ele não acreditou que o amor de Jesus era suficiente para apagar totalmente o seu pecado. Ele percebeu o seu pecado, ele viu, olhou para a sua miséria, mas não confiou na misericórdia infinita de Deus. Jesus foi então, passou a noite nos interrogatórios e depois de manhã, de madrugada, quando ia a sair, diz-nos o Evangelho que Pedro, depois de trair Jesus, estava ali a aquecer-se ao lume e que Jesus passa e sobre a fogueira, bonita esta imagem, sobre a fogueira, Pedro e Jesus cruzam o seu olhar. E Jesus não diz nada, só olha para Pedro, ali sobre o lume. E naquele lume, aquele fogo do amor que ele percebeu de Jesus, Pedro chorou amargamente, diz-nos o Evangelho, como Judas. Arrependeu-se profundamente do seu pecado. Só que Pedro percebeu aquele fogo de amor e percebeu que o seu pecado ficava totalmente desfeito em cinza perante o amor de Jesus. Ele teve esta diferença em relação a Judas, é que ele acreditou que o seu pecado, como dizia Santa Teresinha, todos os pecados do mundo juntos é como uma gotinha de água lançados num braseiro, num fogo ardente. E de facto percebeu que o seu pecado era perfeitamente perdoável por o Senhor. Jesus disse a Santa Faustina: a minha misericórdia é maior do que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem medirá a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Por ti permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu coração e abri para ti uma fonte de misericórdia. E depois Jesus diz uma coisa muito interessante, tal como ele disse que ela
sozinha não conseguiria ver, que tivesse calma, que não conseguia ver a sua miséria toda, por si só. Depois também diz, não suportarias a grandeza do amor que tenho para contigo se eu te revelasse esse amor aqui na terra, em toda a sua plenitude. É fantástico vermos isto, não é? Nós não iríamos suportar se víssemos o amor que Deus nos tem. Não iríamos aguentar. Morríamos. Frequentemente afasta um pouco o véu para ti, mas deves saber que isso é apenas uma graça excepcional. O meu amor não conhece limites. Às vezes nós temos esse vislumbre do quanto Deus nos ama, mas é só um vislumbre. Deus gosta destas coisas. Eu acho que Deus é muito misterioso. Ele gosta de brincar assim connosco. Ele gosta de se revelar aos bocadinhos, de esconder a sua face. Se Ele quisesse, Ele manifestava-se uma vez por todas e não havia ninguém que não acreditasse nele. Mas Deus não quer. Ele quer-nos nesta noite da fé. Então Ele revela de vez em quando, dá-nos esta graça de perceber um bocadinho o seu amor por nós. Mas depois, calma lá, senão ainda morres de amor. Porque é literalmente o morrer de amor, como se dizia no Antigo Testamento. Não se pode ver a Deus sem morrer. Pois não, é que não se pode mesmo. Não é? Moisés, ainda agora ouvimos na sarça ardente, teve medo de olhar para Deus e morrer. Nós não podemos olhar para Deus sem morrer, não podemos. O amor de Deus é de tal forma que se nós conseguíssemos perceber-nos dele, nós morríamos. Imediatamente entrávamos na eternidade. São Pedro escreveu na primeira carta, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele certamente estava a pensar neste amor de Jesus que cobriu o seu terrível pecado. Quando ressuscitou, Jesus apareceu aos seus amigos e apareceu a Pedro e pergunta a Pedro, Pedro, tu amas-me? E sabemos que Jesus repetiu por 3 vezes a pergunta. Foram 3 vezes as negações de Pedro, por 3 vezes lhe perguntou, tu amas-me? Isto é fantástico. Significa que cada vez que nós ofendemos a Deus, cada vez que nós ofendemos a Deus, Ele dá-nos uma oportunidade de lhe mostrar, provar o nosso amor. Então, uma oração que eu faço todos os dias é esta, Senhor, por cada vez que eu te ofendo, deixa-me fazer uma obra de amor por ti. Dá-me essa oportunidade de fazer uma obra de amor por ti. Cada vez que ofendemos o Senhor, fazer uma obra de amor. Jesus podia ter escolhido outro Papa, o primeiro Papa, não é? Podia ter. Porque é que ele não escolheu João? João era tão certinho. Não é? Ali, em pé, até ao fim na cruz, não traiu Jesus, não o negou, teve ali até ao fim. Ficou a tomar conta de Nossa Senhora, tão filho tão lindo, tão certinho. Porquê é que não escolheu? Eu penso que não escolheu exatamente por isso. Seria elevar a fasquia muito alta, no sentido de que nunca lá chegaremos. Não, ele escolheu um Papa pecador. Alguém que pecou, que o negou. E como é que nós sabemos esta história de Pedro? Eu penso que só a sabemos por ele. Eu acho que nenhum dos outros teria a desfeita, iria fazer essa desfeita a Pedro, não é? Pedro, com todo o respeito que lhe tinha, não ia mandar altos, eu nem imagino o que Pedro fez. Não é? Não, foi o próprio Pedro, certamente, que disse, amigos, eu traí Jesus. Eu sou tão pecador como vós. Eu sou fraco. E Jesus tem o seu amor misericordioso que apaga a multidão de pecados. É de facto escandaloso que nós possamos ter um Papa que é pecador. É. Todos nós, os Papas continuam a ser, nós temos Papas fantásticos nos últimos tempos. Mas não foi sempre assim ao longo da história, não é? Não foi sempre assim. Portanto, o Papa pode e é pecador. Os sacerdotes são pecadores. É a grande pedra de escândalo dos nossos tempos atuais, é descobrir que são muito mais pecadores do que nós pensávamos que seria possível. Portanto, isto é uma pedra de escândalo. E que Deus se sujeite desta forma, é incrível, que Ele se sujeite desta forma ao nosso pecado, não é? Que deixe, que trabalhe desta maneira com homens pecadores, é de facto escandaloso, não há dúvida. O mundo fica escandalizado e tem razão. Deus escandaliza-nos. Olhemos para o maior rei da Bíblia, o rei David. Deus tem um fraquinho por David. Nota-se, a gente leu o Antigo Testamento, Deus tem um fraquinho por David. E, no entanto, David fez daqueles pecados pesados, não é? Ele cometeu adultério com a Betsabá e depois matou o marido dela, que era o seu melhor amigo. É que ele não fez pela metade. Foi mesmo do pior. Só que David depois caiu em si, como Pedro, e chorou o seu pecado até ao resto da vida. Escreveu aquele magnífico salmo do Miseré, que nós rezamos e cantamos. Caiu fundo na consciência do seu ser pecador, como falávamos aqui
aqui no início, que os grandes santos têm. Deu-se conta que é fraco, que é pecador. Apercebeu-se o seu pecado. E até ao fim da vida chorou o seu pecado, mesmo depois de saber perdoado, continuou consciente de que era pecador. Chorou até ao fim da vida o seu pecado, quando ele depois no fim é traído pelo filho, que quer subir ao trono em sua vez, etc. E estão todos revoltados. Alguém goza e manda umas palavras feias a David quando vai subir a colina de Jerusalém. E David diz: deixem-nos falar, eles têm toda a razão, eu sou pecador, eu sou muito fraco, eu já fiz muito mal. Ele tinha esta humildade, esta consciência do seu pecado. E Deus pode mesmo perdoar tudo. Eu sou professora, não é? E tenho um aluno, eu sou diretora, geralmente sou sempre diretora de turma, todos os anos, eu gosto muito de ser diretora de turma. E havia um aluno que eu tenho, era um aluno que ninguém gostava dele, nem os professores, nem os alunos. Eu, coitado, ele fez-me pena uma vez, estávamos a trabalhar com computadores, abriu o computador, e o computador abriu e apareceu bem-vindo. E ele: senhora, olha, é a única vez que alguém me diz bem-vindo. Era mesmo. Só os computadores é que diziam bem-vindo, de resto. Mas eu gostava muito dele. E ele uma vez causou muitos problemas, lá com umas histórias no Facebook, com umas meninas, umas histórias, umas fotografias, aquilo meteu direção, meteu pais, meteu tudo. E no fim eu estava a falar com ele e dizia: então, tu não achas que podemos apagar, esquecer tudo isto e voltar ao passado, voltar ao início, refazeres a amizade com os teus colegas? Tu disse: setora, deixa, esqueça-se, desista de mim, setora, está sempre a tentar, desista de mim. Não vou nada desistir de ti, rapaz, então eu gosto tanto de ti, vamos lá, vamos tentar. Setora, o que está online nunca mais é apagado. Está lá para sempre. Podemos tentar que não esteja, mas está lá para sempre. E eu fiquei a pensar, realmente, nós temos a palavra save, não é? Veio do cristianismo. Só que a palavra save no computador funciona exatamente ao contrário do que Deus faz. Quando Deus perdoa, Deus paga. Esquece. Nós não perdoamos, nós guardamos, nós mantemos, fica lá para sempre. Fica lá para sempre. Como estaríamos mal se Deus fosse assim connosco? Deus não publica os nossos pecados no Facebook, nem no reality show, nem em lado nenhum. Nós vemos na história da mulher adúltera, Deus escreve os nossos pecados no pó. Um só gesto e eles apagam-se. Uma só onda e vai tudo abaixo. Vêm aquelas ondas dos tsunamis, não é? Arranha-céus enormes. Vai tudo abaixo. Carros, Ferraris, carros caríssimos, carroças, tudo igual. Aquela onda passa, não faz distinção. A mesma coisa com o amor de Deus, não faz distinção entre o nosso pecado, grande e pequeno. Diante do perdão, do amor de Deus, não há distinção nenhuma no nível do nosso pecado. É bom sabermos isto. A grande maioria dos cristãos está convencida que a confissão foi inventada pela Igreja Católica. Eu queria ler-vos aqui a descrição que um autor, o Scott Hahn, um autor americano, biblista, convertido ao catolicismo, era pastor protestante, não sei se conhecem, é fantástico. Se tiverem facilidade com o inglês, procurem na net os vídeos do Scott Hahn, que eu agora, nos últimos tempos da gravidez, quando eu não conseguia mexer, fartei-me de ouvir. E ele tem os livros, não estão publicados em português, só um ou dois a questão, mas eu traduzi aqui, e ele falava sobre como a confissão dos pecados pertence à mais antiga tradição de Israel. Ouçam. Primeiro do livro do Levítico. O livro do Levítico diz assim: quando alguém é culpado de um destes delitos, deve confessar em que pecou. Depois apresentará ao Senhor, como reparação pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma ovelha ou uma cabra, em sacrifício pelo pecado. E o sacerdote fará por ele o rito de expiação do seu pecado. Então Scott Hahn diz assim: imagine-se o leitor no antigo Israel, depois de reconhecer que pecou, preparando-se para fazer a sua confissão e o seu sacrifício. Primeiro era preciso preparar a viagem, talvez de alguns dias a pé ou a cavalo, nas ruas poeirentas e acidentadas, infestadas de bandidos e animais selvagens, a caminho de Jerusalém. Consigo tinha de levar uma ovelha, uma cabra ou até um touro, dependendo da gravidade do pecado. Claro que primeiro tinha de o dominar. A sua penitência estaria ainda no início. Em Jerusalém teria de levar o animal até ao templo. Depois, em frente do altar, pegar uma faca e matá-lo. Sim, você mesmo.
Teria de o cortar e preparar, separando as várias partes, retirando o sangue e oferecer tudo, peça a peça, ao sacerdote. Tudo isto fazia da confissão um gesto que o pecador nunca mais esquecia. Comparados com estes atos do antigo Israel, os nossos rituais são bastante monótonos. Então, o que é que Jesus veio fazer? Como em tudo o resto, Jesus veio simplificar a forma e levar, com a sua graça, com a graça divina, o conteúdo até ao infinito. Mas agora, como nessa altura também continuamos a precisar de dominar o animal, não é? Que habita em nós, praticando a humildade, nos abeirarmos do confessionário, do sacerdote, caminhando pelas estradas poeirentas do nosso orgulho, do nosso preconceito. Precisamos de nos ajoelhar e de contar, um a um, peça a peça, os nossos pecados. Como quem corta um touro em pedaços pequenos. Precisamos de chamar pelo nome, aguentando firmes a vergonha e pedindo por eles perdão. O Papa Francisco tem falado muito nisto. É preciso ter vergonha na cara. É preciso sentir-se envergonhado. Sim, faz bem sentirmos vergonha. O resto já sabemos. Não é o poder do sangue de nenhum animal, é o poder do sangue de Jesus. Olhamos para Zaqueu no cimo daquela árvore. É interessante, não é? Zaqueu pensava que estava escondido, anónimo, completamente anónimo. E Jesus passa e chama pelo nome. Oh, Zaqueu, estás aí. Anda, desce, eu fico em tua casa. Sabia o nome dele, falou diretamente com ele. Assim, que honra, não é? Que honra ele deve ter sentido. Ele sabe o meu nome e ele dirige só a mim, em particular. E nós, hoje em dia, desdenhamos da confissão individual e achamos que uma absolvição coletiva que é mais dignificante. Como? Nós prezamos tanto o nosso individualismo, os nossos direitos. Eu tenho o direito de estar face a face com a misericórdia de Deus, representada no sacerdote. É um direito que eu tenho. E não podemos deixar que nos o tirem. E quando às vezes em algumas paróquias se pratica por norma a confissão, a absolvição coletiva, que deve ser a exceção, está, de acordo com a doutrina da Igreja, a exceção em momentos de crise, e não a norma, nós, famílias, temos de ser nós a voltar a dizer e a trazer às nossas paróquias, aos nossos sacerdotes, trazer estes direitos que nós temos. Eu tenho direito, como Zaqueu, como a mulher adulta. Jesus nunca absolveu multidões, pois não. Eu, pelo menos, acho que já li os evangelhos todos, nunca vi lá Jesus a dizer, estão todos perdoados. Não. Foi sempre um a um, face a face, chamando-nos pelo nome. Não é? Na mulher adulta, foram-se todos embora. Ficou Jesus e a pecadora, frente a frente. Foi sempre assim. Não há cá absolvições coletivas para Jesus. Na nossa família, nós gostamos de nos confessar uma vez por mês. Eu gosto de me confessar mais vezes. Mas também é porque sou mais pecadora, não é? Tenho tantos filhos que a gente anda sempre lá aos gritos uns com os outros. Mas eles, pronto, geralmente confessamos uma vez por mês. E o Nail telefona aqui para o seu padre, tem tempo para confessar uma família de pecadores? E vimos todos, convém avisar. E vimos todos. Até há pouco tempo confessávamos só os meninos a partir dos 8 anos, não é? Que faziam a primeira comunhão. Mas um dia tinha o António, 5 anos, o António vinha no carro. Quando nós dizemos aos meninos lá em casa, vamos à confissão, eles pegam em patins, bolas, trotinetes e tudo. É a associação, não é? Faz sentido. Vinha lá ele com o trotinete, com os patins, com aquilo tudo. Mas eu hoje também me vou confessar. António, deixa lá, tu vais andar aí de patins que a gente se despacha-se e depois vimos cá ter contigo fora. Não, hoje eu também me vou confessar, mamãe. António, não é confessar, é confessar. O que é que tu vais confessar? Oh mãe, então, tu não vês que eu não faço sempre tanta birra para comer a sopa? Pois eu vejo, é verdade. É difícil não ver. E tu também não sabes que eu às vezes bato na Sara? Quer dizer, isso se calhar não sabes porque é quando tu não olhas. E tu não queres mesmo que Jesus me perdoe? É isso? Não, António. Força. Vai ter com Jesus então. Se tu sabes os teus pecados, vai ter com Jesus. É tão importante as nossas crianças crescerem na consciência do seu pecado e não só nós, adultos. E é tão importante que elas se possam beirar da confissão antes de precisarem dela. Porque vão, como em tudo na vida, adquirindo a forma e depois o conteúdo. Quando for necessário, já está, o gesto já está. Já não vem aquele medo
de repente, porque nós aquilo que se eu depois fui ler o catecismo, assim, deixa-me ver se eu estou errada aqui em alguma coisa. Fui ler a doutrina e diz que a confissão é um direito dos fiéis desde o momento em que têm a idade da razão. Ou seja, que têm consciência que são pecadores. O António tinha clara consciência do seu pecado. Aos 5 anos. A Sara também vem-se confessar muitas vezes. Vem sempre connosco confessar-se. E às vezes mais de uma vez por mês, se ela apanhar um sacerdote no confessionário, vai lá ter com ele. Eu tenho que andar cá a Sara agora, mas não. Vai lá ter com ele. E às vezes o que lhe custa é que eu disse um pecado ao seu padre. O seu padre disse, pronto, filha, já chega. Eu tinha outros para dizer, mamãe. Eu assim, pois, eu tenho que dizer ao seu padre que tu já sabes muito bem os teus pecados. É tão importante as nossas crianças tomarem noção e conhecerem o seu pecado quando são pequeninos e aperceberem-se disso, para depois... há muito na nossa sociedade esta coisa, os catequistas levam as crianças à confissão, não é? Chega à altura da confissão, os catequistas fazem tudo. Mas o dever é nosso, pais. Não se esqueçam do mandamento da educação. Nós é que temos de levar os nossos filhos à confissão. O catequese está lá para auxiliar. Então, quando nós vemos as nossas crianças a tomar consciência do que é o pecado, 4 anos, 5 anos, estão a tomar consciência do seu pecado, vamos levá-las. Vamos preparar lá em casa a nossa festa, não é? Haverá mais festa no céu para um só pecador que se arrependa. Então, fazemos a festa lá em casa. Vamos vesti-los de gala, vamos fazer um bolo, vamos festejar. O que nós fazemos lá em casa, quando vimos à confissão todos juntos? Fazemos festa no final, fomos perdoados. É uma honra para eles participar na confissão. Aqui há uns anos, nós tivemos aqui no santuário a inauguração da imagem de Nossa Senhora em Saída, que está no final do santuário. Nossa Senhora Auxiliadora em Saída. Quando o Papa Francisco começou a falar da Igreja em Saída, o Padre José Fernandes mandou fazer aquela imagem. Tem o pé assim mais à frente. Nossa Senhora apressada. E foi a inauguração aqui. E eu tinha dito na catequese, tínhamos combinado nos catequistas que os meninos iam trazer uma flor para oferecer a Nossa Senhora. Veio o Padre José Aníbal, sim, já era o Padre José Aníbal provincial, veio, e o David estava a acolitar ao seu lado. E ele tinha-me dito lá em casa, mamãe, é para levar uma flor. Eu disse, David, não é hoje. A flor é no próximo domingo, que é a coroação de Maria. Este agora é só a inauguração, no próximo é a coroação. Pronto, está bem. A minha catequista disse que era hoje. Não, deve haver confusão. Olha que eu disse aos meus meninos que era no próximo. Bem, eu estava lá na missa e, de facto, alguns catequistas perceberam uma coisa, outros outra. Alguns meninos levaram a flor, outros não. E lá foram eles, no fim, oferecer a flor. E depois eu vejo o David a conversar com o Padre Aníbal. E no final perguntei, David, o que é que tu estavas a dizer ao seu padre? Estava a dizer que estava muito triste, porque havia uma rosa tão bonita lá no jardim, que eu queria ter trazido e que a minha mãe não me tinha deixado de trazer. E eu, David, o que é que o Padre Aníbal te disse? Disse para eu não ficar triste, que depois podia cá vir trazer a rosa à Nossa Senhora. Então vais fazer isso. A seguir ao almoço, quando acabarmos de almoçar, eu lavo a louça e vamos levar a rosa à Nossa Senhora. Está bem. Ótimo. Ficou todo contente. Fomos para casa. Ele mostrou uma rosa. Só havia uma. Era a primeira rosa do ano. Só havia uma rosa vermelha, linda, no jardim. Pronto. Eu fui lavar a louça. E o David foi fazer os trabalhos de casa. E eu estava a lavar a louça. E começo a ouvir. Lá fora no jardim. Não é tudo para ti, também é para mim. Não. Tu já tens muitas pétalas. Não, essas são minhas. Não são minhas. Não puxes, não estragues. Eu, pétalas? Vou lá fora a correr e vejo o António e a Lúcia, a Sara ainda era pequenina, o António e a Lúcia, e a Rosa completamente desfeita, e eles a puxar de um lado para o outro e pétalas por todo o lado. Eu perdi a cabeça. Desatei aos gritos por ele, puxei por um braço, puxei o outro e tal. E eles olharam para mim. Devem ter pensado, a mãe está doida. A gente sempre fez o queijo de jardim, a minha mãe não está boa da cabeça. Começaram a chorar, e eu caí em mim, comecei a chorar também. Disse, Lúcia, desculpa, filha, desculpa. Mãe, desculpa, sabes que esta era a rosa que o David queria oferecer a Nossa Senhora. Eu não sabia. Eu, pronto. Vamos com calma, vamos todos desculpar, está tudo bem. Quer dizer, falta uma coisa, não é? Vamos falar com o David. Vamos lá. Fomos ao quarto. David, sabes a tua flor? Já aí tens, mamãe? Sim, quer dizer, a tua flor para irmos ao santuário? Sim, podemos ir, estás pronta? É assim, ela já não existe. O quê? É assim, mas olha, eles não fizeram por mal, David. Olha, a Lúcia e o António, eles fizeram a flor. Está só pétalas lá no chão. Mas não te preocupes. Eles não foi por mal, filho. O David ficou um bocadinho calado. E depois disse-me assim,
Oh mamãe, sabes o que é que eu às vezes reparo nas procissões? As pessoas deitam pétalas a Nossa Senhora. Nós podemos ir apanhar as pétalas todas e depois deitá-las aos pés de Nossa Senhora. Olha, boa ideia. Então vamos. E assim foi. Ajoelhámos no chão, apanhámos as pétalas todas, metemos num saquinho. Viemos aqui os dois ao santuário, só os dois. E o David, muito compenetrado, espalhou as pétalas todas aos pés de Nossa Senhora. E eu estava a olhar para ele e estava a pensar e a escutar como que a voz de Maria no meu coração a dizer: vês? Gosto mais das pétalas, da humildade, do que das flores, das rosas, da tua vaidade. Porque às vezes nós queremos oferecer rosas muito vaidosas ao Senhor. E de um momento para o outro nós não temos mais rosas para oferecer. Um grito, uma fúria, perdemos a cabeça e de repente, pétalas. Eu acho que isto acontece muito na quaresma. Eu não sei se vos acontece a vocês, a gente começa a quaresma cheio de ânimo, não é? Vai ser uma quaresma. Desta vez é que vai ser, hein? Uma conversão fantástica. Chegamos a meio, o quê? Faltam 2 semanas, mas ainda não fiz nada. Temos nada para oferecer ao Senhor. Eu acho que o objetivo da quaresma se calhar é mesmo este. É humilhar-nos, é fazer-nos ver que nós não conseguimos fazer nada por nós. Se calhar é mesmo isso. Nós não conseguimos ir a lado nenhum, nós não conseguimos avançar. Nós somos fracos e pecadores. Temos de apanhar as nossas pétalas continuamente e oferecê-las ao Senhor. E é isso que nós procuramos fazer no sacramento da reconciliação. Deixava-vos agora, podem passear lá fora, podem estar por aqui, como entenderem. Podem servir-se destas notas, como eu vos falava aqui, ou podem não servir. Têm, de facto, aqui, então, lugar para depois, em casa, com calma, poderem usar as vossas próprias passagens bíblicas que vos confrontam com o vosso pecado, como eu escolhi aqui algumas, e levar para a vossa casa, para irem fazendo. Antes de cada reconciliação, se calhar, convém confrontarmos, então, a nossa vida a esta luz do Senhor, escolhendo uma das formas, uma das fontes de luz que nos é oferecida, não é todas de uma vez, uma de cada vez, para analisarmos então o nosso pecado em profundidade e depois chegarmos junto dele, a nossa miséria, oferecê-la assim diante da misericórdia que nos ultrapassa infinitamente. E como diz Santa Faustina, se nos soubéssemos como é o amor de Deus, não podíamos viver mais, não é? Imediatamente morríamos de não suportar tanto amor, de uma alegria tão grande. Deixo-vos então com estes